Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube, mais uma vez. Hoje temos o caso de Joseph Roy Metheny, também conhecido como o Canibal de Maryland de Baltimore. Eu vi uma manchete que dizia o canibal do hambúrguer e tem um motivo para isso que vamos ver hoje. Uma coisa antes de começar é que vocês têm as camisetas e moletons do canal. Ali embaixo, na loja internacional que eu deixo na descrição. Ali em cima, na que está na tela. Vocês têm o resto dos meus casos. Aqui embaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir em alguma delas. E sem mais nada a dizer, vamos começar. Ele era Joseph Roy Metheny, nasceu em 2 de março de 1955 nos Estados Unidos, passando a maior parte do seu tempo em Baltimore, Maryland. Os advogados de Metheny, uma vez que ele já estava sendo julgado, disseram que ele havia sido negligenciado pela família quando era apenas uma criança. Que o pai dele era alcoólatra e morreu em um acidente de carro quando ele tinha apenas 6 anos, e que a mãe dele havia negligenciado seus 6 filhos, enquanto trabalhava em turnos duplos fora de casa. Metheny disse que seus pais frequentemente o mandavam para viver com outras famílias, no que ele mesmo descreveu como algo parecido com lares adotivos. Miss Denny, além disso, afirmou falsamente que sua mãe estava morta. Sua mãe, ainda viva. Disse que eram um pouco pobres e que ela tinha que trabalhar duro como garçonete e motorista de caminhão de comida. Mas ela tinha dado aos filhos uma vida familiar normal, e as crianças nunca passaram fome nem foram colocadas em lares de outras famílias. Como a senhorita Denny, ela afirmou, disse que a senhorita Denny era uma aluna acima da média, sempre educada e que, em essência, era uma boa pessoa. Basicamente, ela contradizia tudo o que o filho dizia, afirmando que ele era inteligente e que tinha tido uma boa infância. A senhorita Denise se alistou no exército dos Estados Unidos quando completou 18 anos, em 1973. A mãe dele disse que ele serviu na Alemanha, embora tenha afirmado que cumpriu uma missão no Vietnã e se tornou viciado em heroína. Enquanto estava em uma unidade de artilharia, lá, no entanto, a mãe dele disse que não tinha nenhuma lembrança dele servindo na Alemanha. E as circunstâncias do serviço dele foram relatadas como não verificadas mais tarde em reportagens da imprensa. Ou seja, Joe Metheny mentiu de novo e ninguém sabe realmente onde ele esteve nesse período, ou quais partes da história dele, a história que ele conta, são verdadeiras. Metheny raramente se comunicou com a mãe depois de entrar para o exército. Com tudo isso que eu disse, a verdade é que eu não sei e não posso garantir de onde vem toda a maldade que vocês vão ver agora. Talvez a mãe dele tenha mentido e ele realmente tenha passado por maus bocados. Ou ele foi abusado por alguém de quem ela não fazia ideia durante a infância dele, ou talvez ele simplesmente fosse uma pessoa má, porque esse caso é incrivelmente cruel e nojento. Ironicamente, a senhorita Denny era conhecida como Tiny, ou Pequena Chiquita, na década de 1990. Isso porque ela era muito alta, tinha uma compleição grande e, além disso, estava acima do peso. Na época em que tudo isso começou a acontecer, ele passava o tempo em bares, vivia com grupos de homens sem teto, em acampamentos improvisados ao sul de Baltimore e gastava quase todo o seu dinheiro em vários tipos de substâncias ilegais. No entanto, ele tinha um emprego estável como operador de empilhadeira, e foi descrito pela maioria das pessoas que o conheciam como uma pessoa inteligente, um homem articulado e muito educado. Aparentemente, sua mãe nessa parte não mentia, mas claramente a senhorita Denny tinha segredos perversos. Joe, a senhorita Denny, havia conseguido trabalhar na Joe Steinson Pallet Company, onde tinha todo o espaço disponível para fazer o que quisesse. Com isso, quero dizer que ela havia insistido com seu chefe para morar em um trailer de um cômodo só no terreno da empresa, que era bastante grande. Era cercado com arame farpado e tinha uma área de floresta ao lado, perfeito para uma criminosa do calibre dela. Além disso, Metheny tinha uma fixação por prostitutas. Um dos benefícios adicionais que Metheny tinha na fábrica e no pátio de armazenamento era o seu negócio paralelo. Além de operar a empilhadeira e cuidar de algumas outras coisas, Metheny fazia sanduíches de carne ou carne assada e os vendia de seu trailer, que ficava bem na entrada do enorme pátio cercado. Lá, ela podia alimentar os trabalhadores do local e também as pessoas que passavam por ali casualmente. Basicamente, ela fazia sanduíches ou hambúrgueres de carne. E como eu disse, as pessoas o viam como uma pessoa bastante normal, bem tranquila e inteligente. Por isso, provavelmente ninguém esperava o que veio depois.
Ao que parece, algum desses clientes comentou em algum momento que a carne tinha um gosto estranho, mas Mitheny dizia que era porque não era carne de vaca, e sim de porco. Acontece que não há muita diferença entre a carne de porco e a carne humana. Segundo ele, em um momento da vida, decidiu que todas essas coisas então lhe seriam úteis. Embora, como eu disse, não posso ter certeza se foi tudo uma coincidência que o favoreceu ou se ele havia planejado procurar um trabalho assim para ter o espaço necessário. O que sabemos é que ela insistiu com seu chefe para poder morar lá, e ele aceitou porque achou que seria uma forma mais barata de ter segurança. E com a aparência desse homem, ninguém iria querer se aproximar. E enquanto ninguém esperava, Joe Mitheny assassinou Kathy Ann Magaziner em 1994. Ela era uma mulher de 39 anos que havia sido condenada por prostituição. Ele enterrou o corpo dela em uma cova rasa no terreno da fábrica onde trabalhava. Esse corpo permaneceria lá por mais de 2 anos. Mais tarde, ele disse que a estrangulou e que desenterrou seu esqueleto 6 meses depois. Ele colocou a cabeça dela em uma caixa e a jogou no lixo. Miss Benny foi julgada por assassinato em um caso diferente em 1995, por supostamente matar Randall Brewer e Randy Piker, com um machado, em um acampamento onde normalmente viviam pessoas em situação de rua, debaixo da ponte da rua Hanover, em Baltimore. Houve disputas envolvendo grupos rivais de pessoas em situação de rua, e um deles, Larry Amos, roubou a arma do crime e a usou para matar outra pessoa, Everett Howell. Os corpos só seriam descobertos em 2 de agosto de 1995, no mesmo dia em que Dowell foi assassinado. Amos foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau, e se declarou culpado de uma acusação menor de homicídio. Ele foi libertado após cumprir 1 ano e 9 meses de uma sentença de 8 anos. Obviamente, em tudo isso, a senhorita Denny estava envolvida. No entanto, um júri concluiu em julho de 1996 que não havia provas suficientes para condená-lo. Mais tarde, no entanto, ele mesmo admitiria que era culpado pelo assassinato de Brewer e Piker. No entanto, naquele momento, ele foi libertado sem nenhum tipo de consequência. É então que ele encontra Kimberly Lynn Spicer em meados de novembro daquele ano, em um bar. 2 anos depois, uma mulher chamada Barbara McWilliams testemunharia que viu Kimberly naquele mesmo bar, pedindo nervosamente para que a levasse. Essa mulher disse não a princípio, porque não a conhecia. Ela relata que, antes de sair do bar, viu Kimberly do lado de fora com Joe Mitheny. Nesse momento, finalmente, ele se ofereceu para levá-los até a fábrica onde Mitheny trabalhava e morava. Bárbara levou os dois até esse lugar, sem saber que seria a última noite daquela jovem com vida. Mitheny matou Spicer em 1996, esfaqueando-a com uma faca. Ele também sequestrou Rita Kemper em 8 de dezembro de 1996 e tentou abusar dela. Segundo os promotores, ele compartilhou um pouco de drogas com Kemper no trailer onde morava no terreno da fábrica. Ela se recusou a ter relações sexuais com ele e saiu correndo do local. Por isso, Mitheny a perseguiu, a agrediu, a arrastou de volta para o trailer e então abaixou as calças dela e tentou abusar dela. Kemper mais tarde diria que tinha tentado assassiná-la, dizendo: "Eu vou te matar e te enterrar na floresta com as outras garotas." Ela escapou por uma janela do trailer e correu até os policiais da área para contar tudo o que tinha acontecido. Senhorita Denny? Depois, ele pediu a um amigo para ajudá-lo a enterrar o corpo de Spicer, que estava na fábrica, escondido lá desde que ele a matou. 1 mês antes, esse amigo denunciou isso à polícia 15 de dezembro de 1996. E Mitheny finalmente foi detido e acusado de assassinato nesse mesmo dia. Seu chefe, Joe Stein Sr., foi detido com Mitheny quando saíam de uma festa de Natal e foi acusado como cúmplice. Após o ocorrido, por supostamente ter certas provas, Stein conseguiu pagar a fiança, mas foi preso imediatamente no dia seguinte, sob a acusação de ser um criminoso em posse de uma arma de fogo. Ele tinha condenações anteriores por incêndio e roubo. 10 anos antes, já haviam proibido Stein de possuir uma arma, então ele estava descumprindo essa ordem. William Ashbrook foi a pessoa que informou ao FBI que Mitheny o levou para ver um cadáver. Então, depois disso, o FBI forneceu fundos para a reabilitação de Ashbrook por uso de substâncias. Para ajudá-lo foram cerca de $25 mil. Por sua vez, também forneceram $94 mil para cobrir os custos de John Stein Jr. e sua família, para entrar no programa de proteção a testemunhas, depois que começou a se voltar contra seu pai e a cooperar com a investigação federal. A polícia esperava ter que fazer uma operação bastante difícil para chegar até Mitheny, como vocês vão perceber. Seu grande porte e o fato de que sabiam que ele era uma pessoa violenta
Essa combinação indicava para eles que seria difícil levá-lo. Pelo contrário, ao chegarem, ele não só se entregou com bastante facilidade, como também começou a confessar. Metheny também falou sobre outros assassinatos, assim como o Spicer. Ela conduziu a polícia até a cova rasa, onde havia enterrado novamente os restos decapitados de Magaziner, e grande parte do crânio estava faltando, mas a polícia conseguiu identificar Magaziner pelos registros dentários. A polícia disse que ele escolhia jovens trabalhadoras do sexo brancas que eram viciadas em diferentes substâncias. Os assassinatos também envolviam agressões sexuais brutais. Durante a confissão, ele também admitiu ter matado outras 3 prostitutas ao longo da Washington Boulevard, em Baltimore. Embora não houvesse provas da maioria desses crimes, além da sua confissão. Por outro lado, ele afirmou que estava procurando prostitutas viciadas como parte de sua vingança. Era uma tentativa de encontrar e fazer o mesmo com sua ex-esposa, que levou seu filho quando o deixou. Justamente, segundo ele, foi por isso que matou aqueles 2 homens que viviam debaixo de uma ponte, porque achou que eram conhecidos dela. Ela disse que tinha jogado cadáveres no rio Patapsco e que nunca foram encontrados. O jornal Baltimore Sun informou em 1997 que não estava claro o quão verdadeiras eram as afirmações dela sobre a quantidade de pessoas que havia matado. A estimativa era de cerca de 10. O advogado dele, defendendo-o, é claro, disse que ele estava arrependido e que as substâncias e o álcool haviam mudado sua personalidade e o deixado violento. O que causou mais repulsa nas pessoas que acompanhavam o caso não era apenas o fato de ele matar, mas o que fazia depois. E provavelmente é por isso que vocês estão assistindo a este vídeo agora. Uma forma dele apagar as evidências e fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Era conservar a carne e prepará-la em seu trailer para dar aos colegas de trabalho. E para as pessoas que passavam por lá. Se quisessem comprar um hambúrguer ou um sanduíche. Na verdade, ela costumava cortar suas vítimas, tirar as partes mais carnudas, deixá-las em uma geladeira, processá-las enquanto enterrava os corpos ou o que restava deles. Em covas rasas no quintal do seu trabalho. E depois misturava a carne processada com carne de porco. Lá então ela preparava a comida. Cabe esclarecer que ela não fez isso com todas as suas vítimas, mas sim é algo que começou a fazer depois da 3ª ou 4ª. Ela achou que era uma forma bastante eficaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, como eu disse antes. E parecia, pelo que ela contou, gostar do fato de que as pessoas não percebiam que estavam comendo carne humana. A verdade é que, levando em conta como ela matou as pessoas que estavam debaixo da ponte, é difícil para mim acreditar que ela nunca tinha matado antes. Portanto, a contagem das vítimas é muito imprecisa. Ela fez isso, ao que parece, com tanta naturalidade e se desfez dos cadáveres. Tão fácil que chama muita atenção ser a primeira vez que ela matava pessoas. Mas enfim, provavelmente nunca saberemos qual é a verdade. Finalmente, ele foi julgado em 1997 no caso Kemper e condenado a 50 anos por sequestro e tentativa de agressão sexual. Ele foi absolvido da acusação de tentativa de assassinato. A princípio, ele foi condenado à morte em 1998 pelo assassinato de Spicer. Na audiência, ele disse que cometia assassinatos porque gostava, que usava drogas enquanto fazia isso e que não tinha nenhuma desculpa para o seu comportamento. Que, na verdade, ele fazia isso apenas porque gostava, em agosto de 1998. Então, ele se declarou culpado de assassinar e roubar Magaziner, e os promotores também solicitaram a pena de morte nesse caso. No entanto, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua de forma unânime pelo júri. Sua sentença de morte foi anulada em 2000, e a sentença pelo assassinato de Spicer foi reduzida para prisão perpétua sem liberdade condicional. E assim ele passou o resto da vida na prisão. Como curiosidade, ele era tão grande que as algemas normais não serviam nele. A polícia tinha bastante dificuldade para contê-lo. Metheny acabou confessando que havia matado pelo menos 10 pessoas, embora se estime que, na verdade, tenham sido 13. Mas, como eu disse, não se pode ter 100% de certeza se isso é verdade ou não, ou se foram muito mais. Ainda está na internet o depoimento de Metheny sobre o que aconteceu, segundo ele. E é longo, bem longo. Então eu vou ler para vocês, mas em uma versão um pouco reduzida, com os pontos mais importantes, pelo menos na minha opinião. Para começar, vou contar para vocês sobre mim no momento presente, preso na cadeia. Tenho 48 anos, peso cerca de 200 quilos e nem tudo é gordura. Estou preso há quase 8 anos, mas quando alguém foi condenado a 2 prisões perpétuas sem liberdade condicional, o tempo já não importa. Não tenho nenhum problema em estar preso, porque ninguém me colocou aqui além de mim mesma e eu mereço estar exatamente onde estou. Porque tive 12 jurados respeitadores da lei que me disseram isso em 2 casos diferentes. Matei 7 pessoas, 3 homens e 4 mulheres. 2 homens eu cortei com um machado debaixo de uma ponte no sul de Baltimore.
Fui declarada inocente por eles porque não conseguiram provar que fui eu quem fez isso. Debaixo dessa mesma ponte também matei 2 mulheres e um homem que estava pescando que estavam no lugar errado na hora errada. Mostrei à polícia onde os coloquei uns 3 anos depois, mas eles não conseguiram encontrá-los, então não me acusaram por eles. Começou como uma vingança, mas acabou se tornando uma paixão pelo gosto do sangue e pela sensação avassaladora de poder que se sente ao tirar a vida de outra pessoa. Na próxima parte há vários palavrões, mas fazem parte do relato, então vou deixá-los, embora eu tenha tirado alguns dos mais violentos. Tudo começou em julho de 1994. Eu estava no trabalho, era caminhoneiro, estava fazendo hora extra naquela noite. Depois desci e fui para casa, como sempre, mas quando abri a porta e acendi a luz, percebi que não havia ninguém lá. Minha esposa tinha levado tudo, inclusive meu filho, e me deixou. A partida dela não foi o problema, mas ela levou meu filho de 6 anos com ela. Ela era uma viciada em crack e uma inútil. Eu teria pago para que ela saísse da minha vida. Tudo o que ela precisava fazer era levar meu filho para a casa da minha mãe e ela poderia ter ficado com todo o resto e ido embora. Descobri cerca de 6 meses depois que ela tinha se mudado para o outro lado da cidade com um idiota que a fazia vender o corpo por drogas. Eles foram presos por drogas e tiraram meu filho deles por negligência e abuso infantil. Eu não tinha nenhuma chance de ir aos serviços sociais e tentar recuperar meu filho, por causa dos meus antecedentes criminais. É justamente nessa época que o filho dela está em lares adotivos. Então eu mesma, com o ódio que sentia desses dois que fizeram eu perder meu filho, fui atrás deles. Fiquei sabendo por alguém que eles estavam debaixo daquela ponte, se drogando com os filhos da puta sem teto que moravam lá. Fui lá embaixo procurar por eles. Eles não estavam lá, mas os 2 filhos da puta sem teto, com quem eles usaram drogas, sim. Naquela mesma noite, atraí a primeira prostituta para debaixo daquela ponte. Eu a dopei e estava tentando conseguir informações sobre o paradeiro da minha ex-mulher. Ela fingiu que não sabia, então eu a espanquei, estuprei e matei. Coloquei ela em uns arbustos e fui atrair a segunda vadia para lá. Fiz o mesmo com ela que fiz com a anterior, mas quando estava prestes a jogá-la nos arbustos junto com a outra, percebi que um velho negro estava me observando. Peguei um cano de aço, corri até ele e abri a cabeça dele. Coloquei os 3 no rio. Essa foi uma noite muito agitada para mim. 5 assassinatos em aproximadamente 7 horas. Me lavei nesse rio e limpei a cena do crime o máximo que pude. Depois fui embora, voltei e, convenientemente, havia um chefe para me devolver o emprego na empresa. Atrai mais 2 prostitutas. Levei até meu trailer, matei e esquartejei seus corpos, cortei a carne, coloquei em alguns recipientes de plástico e depois coloquei no congelador. Enterrei os restos em várias covas rasas em uma pequena floresta atrás da empresa, durante as próximas 2 semanas. Nos fins de semana, abri uma pequena barraca de carne ao ar livre. Tive autênticos sanduíches de arroz, carne bovina e carne de porco. E por que eles não estavam muito bons? Os sabores do corpo humano eram muito parecidos com os da carne de porco. Se você misturasse, ninguém notaria a diferença. Tudo estava indo bem até que eu fiquei sem minha carteira especial. Então, eu atraí outra vadia para o meu trailer, coloquei ela lá dentro e comecei a arrancar suas roupas e a bater nela como o inferno. Ela estava gritando, mas não havia ninguém por perto para ouvi-la, só eu, e continuei rindo dela. Eu me virei por uma fração de segundo e esse foi o meu erro, porque ela saiu correndo pela porta antes que eu pudesse alcançá-la. Havia uma pilha de paletes de madeira ao lado, com cerca de 3 metros de altura. Aquela vadia escalou esses paletes como um macaco. Ela pulou a cerca e correu em direção à estrada principal, onde um cara em uma caminhonete a pegou e a levou até um posto de gasolina próximo, onde chamaram a polícia. Fiz com que enlouquecessem na empresa que escavava os restos daquelas 2 vadias lá, porque enterrei os restos delas em 7 buracos diferentes. A única coisa pela qual me sinto mal em tudo isso é que não consegui assassinar os 2 filhos da puta que eu realmente procurava. E essa é minha ex-mulher, e o bastardo com quem ela ficou. Bem, essa é minha história, horrível, mas verdadeira. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo pela estrada e vir uma barraca de carne ao ar livre que nunca viu antes, certifique-se de pensar nessa história. Antes de dar uma mordida nesse sanduíche, às vezes você nunca sabe quem está comendo. Por fim, ele foi encontrado morto em sua cela na prisão, na Instituição Correcional Ocidental em Cumberland, Maryland, no dia 5 de agosto de 2017, aos 62 anos de idade. Tecnicamente, então, ele morreu há pouco tempo, viveu todo o resto do tempo na prisão. E eu não acho que ele tenha dito em algum momento que se arrependia do que fez, porque como já viram, ele dizia que não tinha nenhuma desculpa e que simplesmente gostava de fazer isso. Então é isso, chegamos ao fim. Aqui estão os apoiadores do Patreon e os membros do canal, obrigada por me apoiarem por esses meios. Lembrem-se que vocês têm as camisetas, moletons e outras coisas do canal aí embaixo. Na descrição. É internacional, qualquer pessoa pode comprar de qualquer lugar do mundo. E também vou deixar a loja da Argentina para vocês.
Para aquelas pessoas que são daqui, assim fica mais fácil pedir diretamente de lá, sem mais nada a dizer. Então, aqui vocês têm um vídeo novo, aqui um vídeo recomendado. Podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Tchau!